Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, aqui pela TV Lei em Campo. Esse é um programa semanal que conta sempre com a presença do meu amigo Roberto Barraco e da Dani Maiolini, que hoje, infelizmente, não pode participar dessa conversa, que tem um convidado especial, é o Ramon Bisson, atual gestor de futebol do 15 de Piracicaba. Até semana passada ele coordenava toda a parte jurídica do clube. A partir de agora assume um novo desafio. Então temos o prazer de falar com o Ramon sobre questões cotidianas desse clube importante do interior de São Paulo. E para isso a gente vai abordar, Ramon, tanto a retomada do 15 de Piracicaba ao longo dessa última década, quanto os problemas enfrentados durante a pandemia. E a gente quer saber como que vocês estão superando e passando por essa fase difícil. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Jean. Obrigado, Roberto. É um prazer muito grande participar aqui com vocês do Lei em Campo. Sou um leitor assíduo, acompanho o canal de vocês no YouTube e é realmente um grande prazer estar ao lado de vocês aqui para bater um papo de algo que eu vivo aí durante esses últimos 6 anos, né, trabalhando no 15 de Piracicaba, e poder trazer algum conteúdo, né, para quem acompanhar nosso programa hoje. Tudo bem, Roberto? Como você está? Que bom, né, receber um amigo que vai falar bastante sobre história, passado e futuro do 15 de Piracicaba. Oi, gente. Sempre prazer estar aqui e hoje vai ser muito legal. Uma pena que a Dani não pôde estar com a gente hoje, que ela ia adorar essa conversa. Ela já estava super animada. E, bom, ter o Ramon aqui com a gente é incrível. Cheguei, acho que, a ver essa trajetória de transição de jurídico para o futebol desde o começo e é a história dos sonhos, né? Afinal, toda vez que alguém pensa em ir para o futebol, a primeira imagem que a gente cria é exatamente essa de, nossa, você é o gestor do futebol do clube. E é um dos poucos que conseguiu chegar lá. Então vai ser super legal ver e ouvir essa conversa hoje. Para começo de conversa, Ramon, vou falar um pouco sobre o que a gente estava discutindo antes de o programa começar. Queria que você contasse como que foi esse processo de reconstrução, de profissionalização do 15 de Piracicaba, que vem, como você disse, desde o início dessa década, não é isso? Isso mesmo, Jean. Como a gente estava conversando aqui antes de ir para o ar, né? O 15, o grande salto do 15 de Piracicaba recente foi a partir de 2010, né? Quando o clube que disputava uma terceira divisão de São Paulo conseguiu acesso para a segunda divisão e logo em seguida, em 2011, conseguiu subir para a primeira divisão. Então, lógico que com os bons resultados, a exigência de melhorias na gestão foram necessárias, né? Eu acho que é imprescindível hoje. Nós debatemos muito, né, sobre a profissionalização da gestão, né, com pessoas capacitadas, pessoas profissionais, né, abandonando aquele amadorismo, né? Hoje, vocês sabem muito mais até do que eu que o futebol é negócio, né? O futebol não é mais pura paixão, né? Só amor. E o 15 acompanhou esse movimento a partir de 2011, permaneceu aí durante 5 anos na Série A1 do Campeonato Paulista, que é o estadual mais forte do Brasil. E durante esse período houve, né, esse movimento de profissionalização, né? O clube deixou de ter só basicamente diretores amadores e começou realmente a se estruturar, tanto na parte financeira, quanto na gestão do futebol, e também aí a minha participação maior foi na gerência jurídica lá do clube, em que nós deixamos de ter apenas o diretor amador, o escritório externo contratado e, né, a gente recebeu alguém para iniciar o trabalho dentro do clube. Então foi um momento de construção no departamento jurídico, foi um movimento bastante, eu avalio como bastante importante para o clube e que acho que rendeu alguns frutos positivos.
e o clube, apesar de cair para a Série A2, como a gente conversou antes, é um clube que continuou estruturado, né? Um clube que tem patrocinadores fortes, que tem boas práticas de gestão, de transparência, e que hoje, apesar de estar na Série A2 do Campeonato Paulista, é uma das potências do interior de São Paulo. E agora, nesse novo desafio, como você colocou, na gestão do futebol do clube, nosso objetivo, lógico, nesse momento pós-pandemia, é conseguir o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista e depois voltar, lógico, aos campeonatos nacionais, né? Então, foi um trabalho aí de 10 anos, eu participei de 6 anos, então é um trabalho longo, mas que com certeza ainda vai gerar muitos frutos para o 15, que é um clube tradicional e que vinha sofrendo no começo dos anos 2000. Roberto? É muito legal ver toda a reestruturação de um clube para que ele seja sustentável e, ao mesmo tempo, puxando as suas raízes e respeitando a cultura própria em que ele existe e foi criado. Até essa primeira pergunta que eu te faço, Ramon, qual que foi exatamente esse desafio, ainda na época de estruturação do jurídico, reestruturação do clube, de alinhar esse profissionalismo da gestão do clube com as raízes históricas que o clube tem com a cidade e com a comunidade em que ele se encontra? Então, Roberto, é muito legal sua pergunta. O 15, para quem não conhece tanto, né, Piracicaba é uma cidade que tem uma cultura muito enraizada, né, uma cultura, aquela famosa do caipira, né, do interior de São Paulo. É uma cidade hoje que tem mais de 400 mil habitantes, mas ainda tem aquele ar, preserva bastante esse ar do interior. Tanto que, para quem conhece, o nosso mascote é o Inhoquim, que é um senhor caipira simpático, que representa bastante o 15. Então, para a gente, realmente, a gente anda numa linha muito tênue entre a modernidade e as tradições, né? O 15 de Piracicaba é um clube que, por ter toda essa tradição, é um clube com mais de 100 anos, que, por exemplo, você não pode fazer grandes alterações na camisa. A camisa do 15 de Piracicaba é as listras horizontais, né? O famoso zebrado preto e branco. A gente já teve até problemas com isso. Então, assim, foi um desafio muito grande, até para as pessoas compreenderem a importância da profissionalização, né? Era um clube comandado por abnegados, vamos dizer assim, na parte positiva da palavra, realmente pessoas que dedicavam parte do seu tempo sem contraprestação em favor do clube e que foram dando lugar aos poucos a pessoas profissionais, né? E como eu falei, em todas as áreas. Eu atuei no jurídico, o departamento de futebol também. Hoje a gente ainda conta com um diretor atuante, mas sempre com o suporte de pessoas profissionais, pessoas 100% dedicadas ao clube e, preferencialmente, claro, pessoas que estudaram, né, se atualizam constantemente, são pessoas da área e não simplesmente também remunerar por remunerar, que isso é fora de cogitação. Então, foi um processo legal que a gente manteve essas raízes, né? A gente foi trazendo esse mix de tradição e modernidade para chegar num ponto comum aí que hoje eu acredito que o 15 tem isso. Então, no começo do ano, as coisas estavam andando como normalmente andam e vocês são surpreendidos, como todos os outros clubes do Brasil, pela paralisação das competições. A partir daí, como que vocês se ajudaram? Como que foi? Quais foram as primeiras medidas tomadas? Em que contexto? Reuniões do departamento de futebol com o jurídico? Como que foi o primeiro impacto quando a pandemia chegou ao Brasil e ao estado de São Paulo? Então, Jean, até uma passagem bastante curiosa, né? As competições foram paralisadas numa segunda-feira e o 15 de Piracicaba jogou na cidade de Taubaté no sábado. E eu já, como coordenador de futebol, viajava, né, com o time e a gente já criou uma apreensão naquele momento, né? Na sexta-feira, quando a gente viajou, o treinador, né, da época, que era o Tarcísio Pugliese, já me chamou e questionando o que será que vai acontecer, cara? Vai parar o campeonato? Não vai parar? A gente precisa, naquele momento a gente estava, se eu não me engano, em terceiro lugar, a gente precisa ganhar esse jogo, porque se a gente ficar entre os dois e parar a competição, a gente consegue o acesso. Então, assim, eu acho que o nome de todo esse momento, né, que eu estou trazendo aqui para vocês em uma das passagens, era incerteza.
Os clubes, a partir da paralisação, não sabiam o que fazer. Essa é bem a verdade, né? Algo que a gente nunca viveu e que muito provavelmente a gente nunca mais vai viver algo desse tamanho, né? Uma paralisação sem prazo. Essa foi a grande dificuldade. No início, a ideia, o campeonato voltaria em maio, para vocês terem uma ideia. Então, a gente voltou oficialmente agora em agosto, né? No final de julho. A gente voltou a treinar dia 27 de julho. Então, a incerteza foi o grande problema desse momento, porque não é uma paralisação planejada e sem a menor previsão até onde ela iria. Então, a gente sentou, departamento de futebol, departamento jurídico, o próprio departamento de administração do clube, e a gente foi, ao longo do tempo, tomando as medidas necessárias. Renovando o contrato de alguns jogadores, lógico que você precisa manter uma base, vocês sabem, né, as medidas provisórias de suspensões de contrato, redução de jornada, a gente foi aplicando para manter o clube saudável, exatamente para chegar nesse momento de retorno, que a gente ainda tivesse uma estrutura administrativa do futebol e de atletas para dar prosseguimento no ano, mas sem zerar o caixa do clube, né? A gente perdeu patrocínios, a gente perdeu verba de televisão, que até hoje, né, vai voltar agora. Então, assim, foi um momento muito delicado em que nós colocamos dúvidas sobre a continuidade da competição e até sobre o ano do clube, né? Existia uma visão de que só voltaria no ano que vem. Felizmente, isso não aconteceu. A gente está voltando aos poucos agora, mas foi uma grande dificuldade, assim, essa incerteza. Eu acho que é o nome que a gente pode dar para esse momento, é incerteza. Esse foi o grande problema desse momento que assolou, né, durante alguns meses aí o país. Continua assolando, né? A gente sabe disso, a gente sabe da realidade, mas que agora eu acredito que daqui para frente comece a melhorar. Roberto. Vou até aproveitar o gancho, que é bem interessante ver um clube que, quando consegue finalmente alinhar exatamente essa tradição cultural com esse profissionalismo, ou seja, pegar essa sustentabilidade exatamente na raiz do clube e ver esse momento de incerteza. Nesse momento de incerteza, até uma das raízes do clube é exatamente a ideia da base. Como que vocês lidaram com os atletas da base e como vocês estão lidando e qual que é a previsão que vocês têm de como isso vai afetar não só juridicamente, mas sim no desenvolvimento dos atletas no 15? Essa é o grande problema, Roberto. Você tocou num ponto importante. A responsabilidade, né? O 15 é um clube que até antes da pandemia era um clube certificado como formador, né? Estava em processo de renovação e, infelizmente, a pandemia travou esse processo de renovação. Mas é uma responsabilidade muito grande você ter o 15, a partir dos 13, 14 anos, a gente já tem meninos aqui. Nós temos meninos de todas as partes do país. Então, a pandemia, quando ela chegou, a medida inicial, claro, com toda a segurança, a gente liberou os meninos para irem para casa, sem ter uma previsão de volta, assim como do profissional. E até hoje a gente não tem essa previsão. Principalmente as categorias sub-15 e sub-17, que envolvem exclusivamente menores de idade, a gente debate muito com a Federação Paulista de Futebol se vale a pena, né? Minha opinião pessoal é que não vale a pena correr nenhum risco quando você está tratando de menor de idade. Ao mesmo tempo, o campeonato sub-20 nesse momento tem uma possibilidade de volta. Inclusive, né, a gente fez uma reunião na semana passada sobre isso. Mas aí o grande salto, que como você colocou, que a solução está na categoria de base, hoje, de 32 atletas que a gente tem no futebol profissional, são 15, 16, na verdade, formados na base. Um já mais experiente, nós temos 15 jovens aí de até 23, 24 anos de idade que são formados aqui no clube, e com certeza isso comprova mais do que nunca que as categorias de base, né, categorias de formação, são a solução, principalmente nesses momentos de dificuldade, né, que a questão financeira começa a apertar, como eu coloquei, perda de patrocínio, perda de outras receitas, a gente teve que recorrer para a base, e a resposta é extremamente satisfatória, aí, com 15 jovens jogadores formados aqui no clube, e estão dando conta do recado, e com certeza vão ainda gerar mais frutos para o clube daqui para frente. Ramon, quais foram as orientações que vocês deram aos jogadores
do elenco principal durante a paralisação das competições. Vocês fizeram algum tipo de treinamento à distância, treinamento remoto, ou treinamentos individuais com preparador físico? Como que o 15 encarou essa questão para tentar minimizar o prejuízo técnico, esportivo dos atletas durante a paralisação? Jean, a primeira medida foi exatamente essa que você colocou. Apesar, primeira coisa, né, a gente dispensou os atletas para irem para casa, né, na segunda-feira, logo após o jogo contra o Taubaté, e passada 1, 2 semanas a gente viu que né, não teria um retorno tão rápido. Então, a medida que a gente tomou e os resultados foram excelentes foi exatamente o uso da tecnologia, né, a favor do desempenho esportivo. Nós mantivemos o nosso preparador físico com sessões semanais de treino para os atletas, 3 vezes por semana, por meio de aplicativo, passando exercícios, passando atividades que sejam realizadas dentro de casa, né? Acho que isso é o mais importante. A gente não incentivou em nenhum momento os atletas a frequentarem academias, espaços públicos, mesmo que abertos, porque a gente sabe do risco. Então, 3 vezes por semana a gente manteve durante todos esses meses os atletas em treinamento, e aí que eu coloco, o resultado foi extremamente positivo. Quando eles retornaram agora no dia 27, os exames foram surpreendentes na parte positiva. Nós acreditávamos que os atletas chegariam muito abaixo, porque nenhum desses atletas passou na vida, muito provavelmente, 4 meses sem qualquer atividade. Normalmente é aquele final de ano, os atletas, né, um mês, os atletas que se cuidam mais continuavam treinando, apesar de não ser no clube, tem as tradicionais peladas de final de ano, né, solidárias. Então, 4 meses sem nada a gente nunca viu, e nem os atletas. Então, assim, eles chegaram, lógico, abaixo do que normalmente chegam numa pré-temporada, mas num nível fácil da gente elevar no nível que o futebol profissional exige. Com certeza a tecnologia foi muito satisfatória nesse ponto, né? A gente utilizou a nosso favor os aplicativos, né? E isso foi muito positivo. A gente ficou muito feliz com o resultado. 4 meses, hein, Roberto? Eu nem conseguiria imaginar uma coisa dessa. Imagina para um atleta profissional. Nem fala. E até eu estava viajando um pouquinho quando o Ramon falou 15 atletas da base no profissional hoje. É engraçado como 15 é realmente um número cabalístico lá em Piracicaba, né? Aproveitando, trazendo essa parte da tecnologia e da preparação para o retorno, como foi esse aviso para os atletas e para todo mundo que trabalha no clube de, bom, chegou a hora de voltar, vamos começar a se preparar e pensar em protocolo? Enfim, como que foi? Então, esse foi o momento mais esperado, né? Os atletas, como a gente tem um grupo, né, entre os atletas e a comissão técnica, as perguntas eram semanais. Quando, né, doutor, quando a gente volta? Quando a gente volta? Quando a gente volta? Isso foi extremamente recorrente, porque, como o Gia colocou, é inimaginável, né? Esses 4 meses, e eu imagino que demoraram muito a passar, né? Mais do que 4 meses normais. Mas a gente veio acompanhando, né, além dos treinos físicos, sempre em contato com a Federação Paulista de Futebol, já analisando os protocolos. Nós montamos um grupo de trabalho interno lá no clube, com médico, fisioterapeuta, eu participei, para a gente, desde do momento em que a CBF começou a sinalizar uma possível volta, soltando os primeiros protocolos, a gente começou a desenvolver o nosso protocolo. E o mais interessante é que o protocolo tem que ser seguro e, ao mesmo tempo, real. Não adianta nada, né? A gente debatia muito isso, não adianta nada eu fazer um protocolo maravilhoso e chegar no dia a dia e não conseguir aplicar. Então, a gente conseguiu atender a todas as exigências CBF, Federação Paulista, para um clube do interior, e o resultado é muito positivo, né? Na parte do clube, a gente tem realizado aferição de temperatura, exame, né, com oximetria na entrada, que é um dos indicativos, questionário, todos os dias os atletas preenchem os questionários, a gente fez os exames, vamos refazer essa semana exames. Então, assim,
foi desenvolvido um protocolo dentro da nossa realidade, né, que atendesse as medidas de segurança e, ao mesmo tempo, também conscientizar os atletas, né? Eu acho que não só atletas, membros de comissão técnica, funcionários, que a responsabilidade é de cada um. A gente sabe que é uma doença terrível, de fácil transmissão, então a responsabilidade do isolamento social é de cada um para não prejudicar o trabalho. Isso a gente tentou passar para os atletas. É lógico que pode ter um ou outro desvio, mas por enquanto, principalmente dentro do clube, é extremamente satisfatório você ver esse protocolo desenvolvido durante talvez 2 meses, com troca de ideias, com estudos. A gente recebia estudos da Alemanha, né, quando o campeonato alemão voltou, CBF, Federação Carioca, Catarinense, nós fomos estudando cada um dos protocolos para montar o nosso. Eu acho que a gente conseguiu aplicar, ao menos dentro do clube, de uma forma muito legal, e a gente usou esses meios de paralisação exatamente para se preparar. A hora que voltou, a gente definitivamente estava preparado para isso. Ô Ramon, vocês perderam muitos atletas durante a pandemia, ou seja, contratos que chegariam ao final, agora no meio do ano, ou eventualmente outras rescisões que tenham sido antecipadas por causa da pandemia. Como é que foi essa questão contratual? Vocês chegaram a renegociar alguns contratos por conta do período de validade para tentar uma extensão, pensando na continuidade do trabalho? Vocês tinham alguns atletas que estavam, às vezes deviam ter, né, como todo clube do interior, muitos atletas Sim, com contratos sim. relativamente curtos. E como é que foi isso? A intenção nossa desde o início da pandemia era manter a base da equipe, né? A gente sabe que a continuidade do trabalho é extremamente fundamental no futebol e é isso que gera o resultado. E desde o início da pandemia, nós tínhamos aí mais 1 mês e meio de contrato dos atletas, né, que era da maioria deles, que era o prazo previsto. Como vocês sabem, os clubes que não possuem um calendário no segundo semestre tão atrativos acabam, infelizmente, montando um time para o primeiro semestre e um time para o segundo. Mas a nossa primeira preocupação foi não deixar os atletas na mão, cumprir com todos os compromissos que a gente havia assumido, independente das dificuldades financeiras. A gente teve, lógico, um ponto muito favorável, que nós avançamos de fase na Copa do Brasil, então isso gerou uma receita extra que serviu para nos sustentar durante esse período. E mantivemos o contrato dos atletas, né? Renovamos, lógico, fizemos novos contratos com algumas reduções. Claro que a realidade hoje é totalmente diferente, mas sem deixar os atletas na mão. E isso foi muito positivo, porque agora, na hora do retorno, né, a gente havia renovado por 3 meses e a pandemia foi maior que os 3 meses. A hora que chamamos os atletas novamente, todos eles foram muito receptivos e, vamos colocar uma palavra, gratos pelo clube não ter abandonado os atletas nesse momento. Então, mesmo alguns que receberam propostas financeiras melhores, não, eu até em gratidão ao que o clube, o que as pessoas do clube fizeram para a gente, eu vou continuar, eu vou renovar meu contrato e vou terminar o campeonato da Série A2. Então, a gente teve, lógico, algumas perdas, foram, acho que 5, 6 atletas, né, no universo de 30, eu acho que foi muito positivo. A gente manteve a base do time titular e isso eu acredito que vai nos dar uma força extra para essa volta. A gente tem praticamente o mesmo grupo na mão, um grupo que já nos conhece, já tem uma ligação com a cidade, com a torcida. Então, esse fato de manter os atletas durante a pandemia foi muito positivo e agora a gente tem praticamente o mesmo grupo à disposição para terminar o campeonato. Bem legal. Conseguir passar a ideia de time para todo mundo que está envolvido no projeto. Acho que essa é a maior mágica que a gente tem na sustentabilidade, que é sempre difícil conseguir alcançar. Então, parabéns mesmo, ainda mais esse momento de certeza. Acho que eu vou aproveitar o gancho do Jean e fazer mais uma perguntinha desse retorno. Qual que era o maior desafio para prever, tentar pensar em como ia ser a prática do protocolo no seu dia a dia? Esse era um desafio muito grande. Como eu falei lá no início, você fazer um protocolo às vezes é muito bonito. Você colocar uma série de exigências, exames, cuidados, né? A gente, por exemplo, não tem permanecido dentro do vestiário, os atletas
fazem o treinamento e voltam para suas casas rapidamente. Então, o desafio era exatamente adaptar toda a teoria que a gente teve acesso, às vezes algumas questões inaplicáveis para um clube. Acho que o Roberto, como é muito ligado ao esporte americano, sabe, né? O mundo ideal seria a bolha que foi feita na Major League Soccer, a bolha que foi feita na NBA. Com certeza, esse é o melhor dos mundos, mas dentro da nossa realidade, né, a realidade do futebol brasileiro, tanto que a gente viu agora o caso do Goiás com contaminações, CSA com contaminações, então a gente pensou dentro da nossa realidade o que a gente pode fazer, né, um protocolo bem feito, simples também, para os atletas compreenderem. Como eu falei, depende, lógico, do comprometimento de cada um. Mas a nossa, né, como gestor, a nossa missão era desenvolver um protocolo seguro e, ao mesmo tempo, simples, objetivo, que a gente soubesse que a gente conseguiria cobrar o cumprimento. E é isso, hoje nossa atividade no dia a dia é bastante essa. Alertar os atletas na hora que terminou o treino. Acho que vocês que acompanham o futebol, a resenha ali dos atletas no final é muito comum, e você imagina, 4 meses sem contato, eles querem conversar, mas infelizmente a gente tem que reduzir. A gente tem que falar, pessoal, vamos cada um para sua casa, né? Vamos esperar. A gente precisa ter essa responsabilidade. Então, assim, você misturar a teoria, que é muito bonita, com a prática, que é difícil, foi um desafio, mas eu acho que dentro do clube, da porta para dentro do clube, a gente atingiu aí um grau satisfatório de cumprimento das exigências que a gente mesmo impôs. É bem legal que é bem essa dualidade de conscientização e responsabilização, né? Perfeito. Ramon, a gente está chegando ao final, mas eu tenho mais uma questão sobre agora a recuperação do clube, a recuperação das receitas do clube no momento pós-pandemia. Você já tem alguma perspectiva razoável de recuperar os antigos apoiadores? Ou vocês estão numa fase de prospecção? A primeira ideia nossa, né, do clube, é claro que é tentar trazer de volta aqueles que se perderam ao longo dessa pandemia, né? Eu sempre falo que para o pessoal da administração que quem já patrocinou, quem já apoiou é porque tem alguma ligação histórica, ou porque muitas vezes a empresa já tem algum, né, às vezes o próprio dono da empresa tem alguma ligação, como é o caso da Raizen com Piracicaba. Então, o primeiro passo foi ir atrás dos apoiadores que a gente perdeu nesse meio tempo. E a gente tem aí um relativo sucesso em trazê-los de volta, lógico que em outra realidade, em outro patamar, mas sem abandonar o clube. E todos eles com perspectivas de revisão. A partir do momento que a pandemia chegar num nível baixo, vamos colocar assim, né, com a volta das atividades de uma forma segura, que a gente possa renegociar esse contrato e sem perder esses patrocinadores. E, lógico, ao mesmo tempo também prospectar. Eu acho que a economia, infelizmente, teve uma queda gigantesca, era de se esperar, mas a gente tem setores que continuam com condição financeira de aporte, né, de patrocínio, e a gente também tem que ir atrás deles. Mas o primeiro passo nosso foi continuar em cima das empresas que já apoiavam o clube, né, apoiavam no passado, agora mais recente, aquelas que tiveram que interromper. Aí também vai algo muito compreensivo do clube, de também não querer executar de uma forma forçada os contratos de patrocínio. Eu acho que o patrocinador é um parceiro, né? Você não pode tratar como uma parte distinta do clube. Então, a gente foi muito compreensivo com todos os patrocinadores e é mais uma coisa que deve dar um reflexo positivo daqui para frente, com o 15 trazendo de volta todos os apoiadores que, infelizmente, tiveram que cessar o aporte durante o período da pandemia. É isso aí. Roberto, então, chegando ao final, mais alguma para o Ramon? E queria só agradecer pela conversa. Espero que na próxima seja ao vivo. Quem sabe até lá no estádio do 15. E obrigado mesmo por estar com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho. Ramon, ou no estádio ou no Rio Piracicaba, na frente de um pintado, na brasa, né? Melhor ainda. Tá bom? Obrigado pela participação. Foi um maior prazer conversar com você e com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Obrigado, Jean. Obrigado, Roberto.
Pô, conversa boa passa rápido, né? A gente está chegando já ao final. Com certeza vai ser um prazer receber vocês aqui. Eu sempre falo para todo mundo, né? Os três ícones de Piracicaba são o 15, o Rio Piracicaba e o pessoal fala bastante da Pamonha. Então, são os três principais ícones e com certeza a gente pode ver, né? Vocês já estão mais do que convidados assim que essa pandemia cessar, que vocês possam visitar o clube, que a gente possa fazer algo diretamente lá do clube, mostrar de dentro do clube, né, como funciona e depois, com certeza, conhecer os pontos turísticos aqui de Piracicaba. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito, muito grande mesmo participar do Lei em Campo, né, que é, como eu falei para vocês, eu acompanho demais e é um prazer estar aqui com vocês e ter passado esse tempinho agora conversando sobre o que a gente gosta, que é o futebol. Prazer foi todo nosso, Ramon. Então, a próxima fica para Piracicaba. Uma ótima semana para você e para você que gosta da TV Lei em Campo e do Lei em Campo Academy. Voltamos, então, na quarta-feira que vem com mais um programa inédito. Tchau, tchau.